Boa noite, amados e amadas da Igreja Metodista em Santa Luzia. Como eu disse, estaria gravando um vídeo com uma breve reflexão, para o nosso culto de cura, oração e libertação. Nesse momento onde o nosso país passa, por grande preocupação, por desespero até, por desesperança, nós como povo de Deus não devemos perder de vista a nossa esperança, esperança do verbo esperançar, esperança que espera o melhor do nosso Deus, do nosso Pai, que com certeza está nos guardando a nossa família, a nossa vida. Não podemos perder o foco de que Jesus é o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que guarda a nossa vida, a nossa família. Ele é um Deus poderoso, que tem o melhor para mim e para você, com certeza. Nessa noite, então, vamos aproveitar, amados e amadas, esse momento de estarmos com a nossa família, fazendo um culto doméstico. Eu já deixei no grupo para vocês ali algum passo a passo, de como a gente pode estar fazendo esse culto doméstico, nos lembrarmos sempre de invocarmos a presença do nosso Deus, adorarmos pelo que Ele é, pela beleza da sua santidade, confessarmos os nossos pecados, Eu vou deixar aqui uma pequena reflexão, até mesmo a respeito de oração para a nossa vida. E em seguida nós devemos interceder por aqueles que já estão sofrendo, aqueles que estão nos hospitais já padecendo dessa doença, interceder pelo nosso país, pelos nossos governantes, interceder para que o Senhor dê sabedoria aos médicos, aos cientistas, que encontrem o quanto antes uma cura para esse vírus que tem assolado não apenas o nosso país, mas outras nações com tanta força. Amados e amadas, não devemos perder de vista que o nosso Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Nada saiu do controle dele. E eu penso que esse momento é mesmo um momento que Deus quer usar a sua igreja para voltar à reflexão. Inclusive, postei hoje também, algo que eu meditei pela manhã ali no meu momento de devocional. E eu tenho de fato ficado assustada, principalmente com as pessoas que se dizem cristãs. As pessoas que se dizem cristãs estão sendo tão cautelosas, para não se contagiar com esse vírus. Não estou dizendo que não é correto não sermos cautelosos, mas que nós também tivéssemos essa mesma cautela na nossa vida espiritual. Amados, não devemos ter apenas medo da morte física, mas principalmente da morte espiritual, do nosso afastamento do nosso Deus. Esse deve ser a nossa maior preocupação, o nosso maior medo, a nossa morte espiritual, amados. Então não percamos de vista essa dimensão. Vamos aproveitar esse momento, nós ainda estamos aí no período de quaresma, para refletirmos por que é que o Senhor Jesus deu a sua vida a nosso favor, por que é que o Senhor Jesus veio a esse mundo, fazer, o que Ele veio fazer a esse mundo. Ele veio, amados e amadas, nos resgatar da segunda morte, a morte espiritual. Então não percamos de vista essa nossa dimensão. Somos seres espirituais acima de tudo. Não devemos perder a esperança, a fé, o amor. Que esse momento sirva, para que nós possamos andar mais unidos com a nossa família, com nossos irmãos, com nossos pais, com nossos avós. Que nós possamos ter um olhar cuidadoso para com aquele e aquela que está sofrendo neste momento. Muitas pessoas estão correndo aos supermercados com medo de acabar a comida. Vamos ser solidários neste momento, estender a nossa mão para aquele que está precisando. Os jovens, principalmente, podem se disponibilizar a ir fazer compra para os mais idosos. Devemos fazer a nossa parte como cristãos que nós somos. E não devemos temer esse vírus, amados. O que nós devemos temer é a nossa separação de Deus, porque Deus nos ungiu para curar, o Senhor nos ungiu para libertar, para levar as palavras de boas novas, e está em nós as boas novas. Não devemos assustar ainda mais as pessoas, muito pelo contrário, da nossa boca deve sair palavras de fé, palavras de esperança.
que vão trazer esperança, então, para esses e essas que estão sofrendo nesse momento. Gostaria, então, de ler nesse momento o Salmo de número 100. O Salmo de número 100 vai dizer: aclame o Senhor, todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Aleluia! O nosso Senhor é fiel, é um Deus fiel desde sempre, sempre será. Nós devemos então entrar pelas suas portas com louvores, dizendo que Ele é santo, que Ele é poderoso, que Ele é tremendo, que Ele é fiel, que Ele é excelso, digno de toda adoração. Nessa hora, devemos adorar ao Senhor pelo que Ele é, por sua bondade, por suas maravilhas. O Senhor é bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre. Aleluia! Glória ao Senhor. Depois de nós termos adorado ao Senhor, é hora de nós confessarmos os nossos pecados, amados e amadas, porque nós temos pecado contra o Senhor, porque nós temos nos afastado da sua presença, temos buscado o nosso próprio interesse, temos pensado apenas na nossa área natural, como estamos pensando agora, apenas em nós mesmos, nas nossas famílias. Devemos nessa hora pedir perdão ao Senhor pelo distanciamento, pelo esfriamento, por não buscar a Ele como nós deveríamos, por não termos o nosso momento devocional. Temos tempo para todas as coisas, mas não temos tido tempo para ter o nosso devocional com a nossa família, no nosso particular, a nossa oração, o nosso jejum, a nossa meditação da palavra de Deus. Vamos nos arrepender, amados, nessa hora. Vamos pedir perdão também, pelos nossos governantes que abrem a porta para esse carnaval maldito, que abrem as portas, então, dão legalidade para o diabo vir fazer o que ele quer no nosso meio. Então, vamos pedir perdão ao Senhor pelos nossos governantes, pelos nossos pais, Vamos nos humilhar na presença do Senhor. É momento de nos arrependermos, é momento de voltarmos atrás, lembrar de onde o Senhor nos chamou, onde nós caímos, onde nós perdemos a direção. O Senhor quer endireitar as nossas veredas, o Senhor quer endireitar os nossos caminhos. É momento de nos arrependermos, de voltarmos ao primeiro amor, de voltarmos à evangelização, de nos preocuparmos com aqueles e aquelas que estão se perdendo neste mundo, amados. É momento de nos arrependermos de todas essas coisas, porque nós temos esfriado, temos deixado o nosso primeiro amor passar e não temos nos arrependido. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que Ele venha nos lavar no teu sangue poderoso e precioso e nos limpar de todo o nosso pecado, porque Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Arrepender, amados, não é apenas confessar, não é apenas confessar as nossas faltas, mas é voltar atrás, é fazer diferente o que nós temos feito até agora. Então, nós devemos fazer diferente. Se nós temos andado por um caminho errado e torto, que o Senhor venha endireitar a nossa vereda, que o Senhor venha endireitar o nosso caminho em nome de Jesus, que nós possamos de fato nos arrependermos e não apenas termos remorso, chorarmos por um momento e voltarmos a fazer as mesmas coisas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, mas como eu disse, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Aleluia! E nessa hora você pode então dar uma pausa, cantar alguns hinos, com seus familiares, cânticos que exaltem o nome do Senhor, que louvem o nome do Senhor. Outra coisa que nós temos perdido de vista,
Os nossos hinos têm louvado a nós mesmos, buscado os nossos interesses na hora do louvor, amados. Vamos prestar mais atenção nos nossos cânticos. A hora do louvor é hora de nós exaltarmos a Deus, de nós louvarmos o nome dele. O nome louvor já diz o que é louvor, é você expressar as qualidades de alguém. Então, expressar as qualidades de Deus. Na hora do louvor não é momento de pedirmos ou declararmos a nossa vitória, que o diabo isso ou aquilo, não. É hora de nós louvarmos o nome do Todo-Poderoso, né? Dizer que é maravilhosa as obras das suas mãos, que a natureza é maravilhosa porque Ele nos deu. É hora de declarar a sua bondade, o seu amor, a sua graça. O nosso Deus é tremendo. Então escolha louvores neste momento que exaltem de fato, que louvem de fato o nome do Senhor. O nosso inário está repleto de canções que louvam o nome do Senhor e não a nós mesmos. Então escolha agora alguns hinos, algumas canções para louvar com a sua família. Amém? Aleluia. Então agora nós vamos entrar numa breve reflexão da palavra que eu separei para nós nessa noite, que vai falar a respeito da oração. A oração, amados, é um pré-requisito do cristão. E a Bíblia diz que nós deveríamos orar sem cessar. Será mesmo que é possível orarmos sem cessar? Se a Bíblia diz que sim, então eu creio que é possível, né? Mas como nós poderíamos aumentar esse nosso tempo de oração? Saber, amados e amadas, os tipos de oração é muito importante para nós melhorarmos a qualidade, a quantidade da nossa oração, na nossa vida devocional. O ano ele possui 8.660 horas. Desses, quanto tempo você acha que você passa orando? Quanto tempo dessas 860 horas anuais que nós passamos orando? É um momento para nós refletirmos, buscar então fazer mais orações com mais intensidade ao Senhor. E como nós devemos orar? O livro de Salmos, ele é rico em orações e por isso nessa noite nós vamos aprender um pouco sobre os tipos de orações contidas no livro de Salmo. A primeira delas seria a oração de adoração. O Salmo 113, de 1 a 6, ele vai nos dar aí algumas instruções. Eu não vou citar todas as leituras, mas você anote e leia aí com a sua família. A oração de adoração é a oração onde você fala com Deus sobre os atributos dele, exaltando ao Senhor pela sua grandeza, sua força, sua eternidade, seu poder. Seria como elogiarmos a Deus, falando sobre o que ele é. Jesus vai dizer em João 4:24 que ele procura os verdadeiros adoradores, adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Devemos adorar o nosso Deus, reconhecendo a sua glória e a sua majestade. Então, qual a diferença, amados, entre louvor e adoração? O louvor, de acordo com a Bíblia, está associado com a ideia de agradecimento, elogio, glorificação, exaltação por aquilo que Deus faz e fez em nossa vida e na vida dos outros. Ou seja, nós louvamos a Deus por suas obras, bênçãos, curas, livramentos, perdão, graça, misericórdia, etc. Ou seja, como eu disse, não é momento de pedirmos na hora do louvor, é momento de agradecermos, de louvarmos, de exaltarmos o Senhor. O motivo principal do louvor é a nossa salvação em Cristo Jesus. Nosso louvor, ele deve ser centralizado em Cristo. Nossas canções devem ser centralizadas em Cristo, sobre Ele e para Ele. Como eu disse anteriormente, estamos perdendo essa dimensão do louvor. O louvor verdadeiro, ele é centralizado na pessoa de Cristo. Então, a adoração, que é, de acordo com a Bíblia, a adoração está associada à ideia de culto, de reverência, de veneração por aquilo que Deus é. Que Ele é santo, Ele é justo, amoroso, soberano, misericordioso. Nós encontramos isso em Salmos 96:9, Apocalipse 4:8, Apocalipse 7:11. Ou seja, então, a adoração, nós
reverenciamos a Deus pelo que Ele é, e louvor, nós o adoramos pelo que Ele faz. Vamos aprofundar então um pouco mais essa palavra adoração. Adoração, ela deriva da palavra do latim adorare, que significa falar com, no sentido de ser constante, contínuo, ou seja, o tempo todo em comunhão, enfatizando que a adoração então ela deve ser praticada de forma ininterrupta. Nós adoramos ao Senhor quando nós falamos, quando nós pensamos, quando nós agimos, e não apenas na igreja, no templo, né, onde nós chamamos de igreja. Então nós adoramos ao Senhor em casa, lavando a nossa louça, né, limpando o nosso quintal, né, obedecendo aos nossos pais. Nós adoramos ao Senhor. Jesus nos ensina um conceito muito importante sobre adoração em João 4:6. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, não existe outra maneira de nós entrarmos na presença de Deus senão através de Jesus. Sendo assim, a adoração, ela se torna um privilégio somente para aqueles e aquelas que aceitaram o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Estes não apenas louvam, eles adoram, porque são filhos de Deus, eles conhecem o Pai. Então, quem pode adorar a Deus em espírito e em verdade são aqueles e aquelas que foram lavados e remidos no sangue de Jesus. E nós temos esse privilégio, amados e amadas, aleluia. Devemos adorar o nosso Pai em todo o tempo. E nós temos uma outra tipo de oração, né, que nós chamamos de oração de confissão. O Salmo 32, de 1 ao 5, tem uma das mais lindas orações de confissão do salmista Davi. A oração de confissão, amados e amadas, é o momento que refletimos, que arrependemos e confessamos a Deus os nossos pecados. Devemos falar com Deus, contando o que fizemos de errado, reconhecendo que nós somos falhos. O que fazemos de errado contra nós ou contra alguém também aborrece ao Senhor e deve ser confessado. Deixar de confessar é, então, um pecado. Uma oração sem um momento de confissão, ela não será ouvida, conforme Salmo 66:18. Então, devemos abrir o nosso coração diante de Deus e confessar os nossos pecados. Devemos chamar o pecado pelo nome, nome por nome. Ele já sabe, mas quer ouvir dos nossos lábios como expressão de arrependimento. O Senhor já conhece todo o nosso pecado, toda a nossa vida está diante dele, mas ele quer que reconheçamos que sem ele não podemos nada. Ele quer que nós reconhecemos a nossa fraqueza, a nossa debilidade, que somos pó e ao pó voltaremos, mas com a ajuda do Espírito Santo nós podemos nos arrepender, podemos voltar atrás à nossa natureza caída. E como eu disse, ele é fiel e justo para nos perdoar, conforme 1 João vai dizer. E temos ainda, amados, a oração de intercessão. No Salmo 20, de 1 a 4, nós temos ali uma oração de intercessão. Na oração de intercessão, não oramos por nós mesmos, e sim por outras pessoas. É o momento em que nos colocamos no lugar de alguém para pedir a bênção do Senhor por suas vidas. Temos ali em Atos 12:5 também. Durante a oração, nos lembrando de alguém que está precisando e oramos por essa pessoa. Isso é intercessão, é você se colocar no lugar de alguém. Você sabe que alguém está precisando de um emprego. Então é você clamar a Deus no seu momento de oração, esquecer da sua necessidade e se colocar diante de Deus pela necessidade da outra pessoa. Ainda que você esteja desempregado, você lembra também da outra pessoa, intercedendo a Deus, clamando ao Senhor, chorando com ela, pedindo a Deus, então, que a sua bênção seja sobre a vida daquela pessoa. E nós devemos orar e interceder, não apenas pelos nossos amigos e familiares, mas também pelos nossos inimigos, conforme a palavra do Senhor nos orienta, amados. Jó, enquanto orava pelos seus dito amigos, né?
ele foi abençoado. Então vamos aprender com Jó a orar por nossos amigos, pelos nossos inimigos, interceder verdadeiramente por essas pessoas. Então vamos interceder, né, por essas pessoas que estão sofrendo na Itália, na França, na China, né, em todos os países da Europa, da Ásia, né? Vamos pedir ao Senhor, no nosso continente, pessoas que estão morrendo com coronavírus, deixando órfãos, viúvas, né? Vamos nos colocar no lugar dessas pessoas e interceder um coração quebrantado diante de Deus por essas vidas. O outro tipo de oração, amados, é a oração de petição. Salmo 54, de 1 a 4, vai nos ensinar esse tipo de oração. As petições são pedidos especiais por sua vida, por sua família. É um momento em que nós falamos com Deus sobre os desejos do nosso coração. Salmo 37, 4. Mas é importante primeiro agradar ao Senhor com adoração, com ação de graças e intercessão. Peça a Deus, crendo que Ele pode. Nossa pregação de domingo passado foi sobre a fé. Hebreus 11, 6 vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que aqueles que se achegam a Deus creiam que Ele é galardoador daqueles que o buscam, que Ele é presenteador, amados. Nós precisamos acreditar nisso, porque senão a nossa oração é vã. Se nós oramos e não acreditamos que o Senhor vai nos presentear com as bênçãos que Ele tem para a nossa vida, a nossa oração é vã. Então, quando nós estamos pedindo a Deus qualquer coisa, porque para Deus não há nada impossível, nós precisamos acreditar com fé que Ele nos ouve e vai nos atender em nome de Jesus. Então, e por último, eu gostaria de deixar a oração de ação de graças. Salmos 92, de 1 a 5. Esta é uma oração de agradecimento por algo específico que Deus fez em sua vida, em nossa vida, uma expressão de gratidão, né? Por exemplo, um livramento, uma cura, uma porta de emprego. Agradeça a Deus declarando as suas maravilhas na sua vida, conforme Salmo 75, 1. Então, nesse momento, é um momento de agradecer a Deus pelo que Ele ainda irá fazer. Isso também demonstra a nossa fé. Senhor, muito obrigada, Pai, porque o Senhor ainda há de trazer muitas pessoas que serão salvas para a Igreja Metodista Betel. É já ver lá na frente, é já agradecer a Deus pela sua vontade boa, perfeita e agradável em nossa vida. Agradecer a Deus pelo dia, pelo sol, pelo alimento, pela casa, pelo cobertor, pelos amigos, pelos familiares. São muitos motivos nós temos de agradecimento. Agradecer a Deus, porque essa doença não atingiu a nossa tenda, não atingiu a nossa tribo, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Há ainda outros tipos de orações, queridos e queridas irmãs e irmãos, mas eu gostaria de deixar apenas esses 5 passos para que nós possamos crescer na nossa vida de oração, de comunhão com o Senhor. Oração nada mais é do que termos comunhão com o nosso Deus. Foi para isso que Ele nos criou desde o jardim do Éden. O desejo do Senhor é ter comunhão com seus filhos e suas filhas. E isso é maravilhoso, amados e amadas, nós termos um Deus que podemos ter comunhão, que podemos ter um relacionamento íntimo. Aleluia! Então, apesar de existirem muitos tipos de oração, não significa também, amados, que Deus escuta todo e qualquer tipo de oração. Deus não aceita orações que estão fundamentadas em nossos desejos pecaminosos, não aceita vãs repetições, não aceita oração em favor dos mortos, não aceita orações supostamente mediadas por anjos, não aceita orações em nome de qualquer outra pessoa que não seja Jesus Cristo. Então é correto que usemos somente aqueles tipos de oração que claramente são ensinadas na palavra de Deus. Inclusive, podemos até combinar vários tipos de oração numa única oração. Exemplo disso é o Pai Nosso. Ele reúne adoração, petição, confissão de pecados e nos fornece um modelo apropriado de como deve ser o tipo de oração que Deus se agrada.
Uma oração correta diante de Deus é aquela que é feita dentro dos princípios bíblicos e de acordo com a vontade de Deus. Então podemos orar ao Pai mediante o Filho e pelo poder do Espírito Santo. Precisamos aprender a orar. Os próprios discípulos pediram ao Senhor Jesus: Jesus, ensina-nos a orar, conforme está em Lucas. A caminhada de oração, ela se aprende então passo a passo. Alguns seguem um modelo fixo, como uma roda de oração, para não esquecer nenhum tipo de oração. Isso, amados, ajuda-nos a disciplinar e a treinar-nos e fazermos os tipos corretos de oração. Siga essa roda de oração e faça a experiência de orar todos os tipos de oração. E experimente orar pelo menos 5 minutos por dia cada tipo de oração. Eu vou deixar aqui, olha, o exemplo dessa roda de oração. Não sei se vai... Eu já até postei aí no grupo. Não sei se vai ficar bom, mas se não ficar, eu posto posteriormente, né? Essa roda de oração que ela vai ensinar que primeiro devemos começar com adoração, depois confissão, intercessão, petição e ação de graças. É uma roda simples de oração, mas que tem muita eficiência, muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. E nós somos justos, justificados pelo sangue de Jesus. E é nisso que nós devemos crer. Então, nessa noite, amados, que possamos orar com mais intensidade, com mais fervor, né? Pelo nosso país, pelo nosso bairro, por outros países que estão sofrendo. Em nome de Jesus, que o Senhor possa, né, nos guardar debaixo da sua poderosa mão e que possamos sair fortalecidos com a nossa fé renovada, que não percamos a nossa esperança, porque o Senhor é o nosso Deus, é um Deus que nos ama, é um Deus que cuida de nós. Nesse momento, eu gostaria de colocar o nome de todos vocês numa oração simples, apenas citando o nome de cada um. Eu quero que vocês saibam que nesse período, né, eu estou aqui orando por vocês, aprendendo, buscando cursos, estudando, preparando sermões, né? E estou à disposição. Vocês podem me ligar, eu vou até vocês, eu oro com vocês, eu leio a palavra com vocês. Eu não tenho problema nenhum, né, com o vírus. Eu fui chamada para curar. Eu não fui chamada para transmitir doença. Então eu fui chamada para curar. Sobre nós a unção de cura, de poder. E é nessa fé, nessa ousadia que nós devemos avançar. Então, nessa hora, eu quero colocar o nome de cada amado e amada que eu lembrei, né? E que eu me lembro, né? Eu tenho aqui uma lista que eu cito todos os dias para o Senhor, o nome de um por um, para que Deus guarde a sua família, para que Deus te proteja, para que Deus traga unidade. Então, nessa hora, o que eu peço também a Deus é isso, que Ele traga unidade na sua família, que Ele te proteja desse vírus, que Ele abra porta de empregos, que Ele restaure o teu casamento, que Ele tire o seu filho ou sua filha, se por acaso ele estiver no mundo das drogas, o seu parente, o seu vizinho, para que Ele salve os seus familiares, para que Ele te guarde, para que Ele te dê fome e sede dele mesmo, do Senhor, né? Fome e sede de estar na casa dele, de cumprir o propósito e o chamado que Ele tem para cada um de vocês, amados preciosos. Vocês são ovelhas preciosas do Senhor e Ele tem um chamado especial para cada um de vocês. Então, nessa hora, eu coloco a vida do Márcio na tua presença, Senhor, da Luciene, da Nathane, do Ivan, da dona Marli, pai, do senhor Valdir, da Valdirene, do Alex, da Adriana, do John, da Jussara, pai, do senhor Jair, da Lúcia, da Emanuele, da Melissa, pai, da Jaqueline, do Lúcio. Coloca a vida da Yasmin, da Andréia, da Isabela, da Laís, do Robson, ó Deus, da Diomara na tua presença, da Nayara, Senhor, do Sérgio, da Lúcia, do Carmo, do Mike, do senhor Vasni, da Marlene, pai, da Valdirene Brito, da Maria do Patrocínio, da Nilda. Coloca a vida da Júnia, da Estela, da Janaína, do Nivaldo, da Raíssa, pai, do Fábio, da Tatiana, da Alvina, da Etelvina, do Rafael, do Bruno, do Leandro, do Tamer, Senhor, do John,
Joninho, né? Da dona Dina, do José Luiz, da Sofia, do João, do Juan, da Caroline, da Ingrid, do Ian, da Melissa, do Arthur e do Davi, Pai. Todas as crianças, todos os homens e mulheres dessa igreja, da dona Geralda, que nós já visitamos com seus filhos, da Geise e sua família, da Janaína, já coloquei ali com o seu Nivaldo, de todos aqueles e aquelas que eu já visitei, ó Deus, desde que eu cheguei aqui, e daqueles que eu ainda hei de visitar. Coloco, Senhor, esse bairro na tua presença. Coloco, Deus, esta cidade. Deus, nos livra e nos guarda de toda doença, de toda maldade do homem, de toda investida do diabo, Pai. Guarda a tua igreja, Senhor. Faz-nos, ó Deus, cristãos e cristãs mais sábios, mais fortalecidos, mais unidos nesse momento, Pai. Que nos preocupemos uns com os outros, que possamos estender a mão, Pai, e não nos fecharmos no nosso casulo, mas que sejamos abertos, ó Deus, para a manifestação do Teu Espírito Santo. Eu clamo sobre essas vidas, Deus, a bênção de Jeová Jiré, de Jeová Rafá. Deus, que haja unidade nessas famílias. Deus, que o amor possa crescer, a paz, a comunhão. Deus, que haja prosperidade nos teus filhos. Pai, saúde. Deus, cura os enfermos desta igreja, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Quero colocar, Senhor, essa nação na tua presença. Deus, vai abençoando os governantes, Deus, esses políticos, ó Deus, para fazer o que é de melhor para o seu povo. Tira do coração deles o egoísmo, Pai, o egocentrismo, Pai. Em nome de Jesus, abençoa o presidente, os governadores, vereadores, prefeitos. Deus, esses médicos e cientistas, Pai, guarda essas vidas que têm ido trabalhar, se arriscando. Deus, eles se arriscam e nós, como crente, muitas vezes nos acovardamos. Tem misericórdia de